O silêncio em uma cidade que parou de funcionar não é absoluto. Ele é preenchido pelo som do vento batendo em janelas que não fecham mais, pelo estalo de concreto dilatando ao sol e pelo farfalhar de papéis esquecidos em mesas que um dia foram centros de decisão. Quando olhamos para esses lugares, tendemos a imaginar desastres repentinos, como se a vida tivesse sido interrompida por um evento único e cataclísmico. Mas a realidade da decadência é muito mais lenta, silenciosa e, ironicamente, muito mais humana. Cidades inteiras não morrem por causa de um choque, elas morrem por causa de uma sucessão de ajustes de rota que pareciam sensatos na época, mas que, somados, tornaram o destino irreversível. Existe um padrão invisível em quase toda estrutura que entra em colapso. Começa com uma promessa de eficiência. Uma fábrica que centraliza a economia de uma região, uma linha férrea que garante o fluxo de mercadorias, ou um complexo habitacional projetado para resolver a crise de espaço de uma década. No início, tudo funciona conforme o planejado. As engrenagens giram, os salários são pagos, as luzes das ruas brilham. Mas o erro não está no plano original. O erro está na rigidez. Quando o mundo ao redor muda, essas estruturas permanecem presas ao seu propósito inicial. Elas não possuem a flexibilidade necessária para se adaptar. E é nesse momento que a primeira decisão errada é tomada. Não é uma decisão que destruirá tudo imediatamente. É uma decisão de economia. Talvez o adiamento de uma reforma estrutural em um setor menos visível, ou a redução de uma equipe de manutenção para focar em uma nova expansão. Parece um movimento inteligente no papel. Corta-se o supérfluo para garantir o essencial. Mas ao fazer isso, retira-se a margem de segurança. O sistema, que antes era robusto, torna-se frágil. Em um ambiente de fragilidade, qualquer imprevisto deixa de ser um contratempo e se torna uma falha sistêmica. A pressão começa a se acumular onde ninguém olha. Em encanamentos que nunca foram revisados, em contratos que perderam o sentido, ou na confiança de uma comunidade que percebe, antes dos gestores, que o fluxo de recursos está diminuindo horas a um momento crítico, um ponto de inflexão, onde a perda de confiança se torna mais destrutiva do que a falta de dinheiro. Quando os primeiros moradores começam a sair, ou quando os primeiros investidores silenciosamente retiram seus ativos, cria-se um efeito cascata. A saída de um é vista como um sinal de alerta para o outro. O abandono não acontece por falta de valor do lugar, mas por uma percepção coletiva de que o futuro daquele espaço não é mais garantido. Pense em uma grande estação de trens, outrora o coração pulsante de uma cidade industrial. Quando a tecnologia de transporte mudou, a estação não deixou de ser um prédio funcional. Ela foi, aos poucos, perdendo sua utilidade primária. A decisão não foi demolir ou transformar, mas deixar que o tempo cuidasse do processo. Primeiro, fecharam-se as plataformas de carga menos usadas. Depois, reduziram-se os horários. Cada corte parecia uma otimização necessária. Mas à medida que a estação perdia sua função central, ela perdia sua relevância social. As pessoas pararam de se encontrar lá. O comércio ao redor, que dependia daquele fluxo, começou a fechar. O prédio, antes um símbolo de progresso, tornou-se um lembrete físico de um passado que já não cabia no presente. É fascinante observar como a arquitetura do abandono segue uma lógica quase biológica. Primeiro há a fase da negação, onde se tenta manter a aparência de normalidade. Pintam-se paredes, ajustam-se horários, finge-se que a crise é passageira. Depois vem a fase da exaustão, onde a manutenção básica é abandonada porque o custo de manter a estrutura supera qualquer benefício imediato. Por fim, a fase da aceitação do vazio.
As janelas são quebradas, não por vandalismo deliberado, mas pela simples ausência de quem se importe em fechá-las. A natureza começa a retomar o espaço, não como um inimigo, mas como um preenchimento natural para o vácuo que a humanidade deixou para trás. Muitas vezes, a causa de um colapso urbano ou corporativo é a dependência excessiva de uma única variável. Quando uma cidade inteira depende de uma única fábrica, ou um projeto habitacional depende de uma única fonte de financiamento, ela está vivendo em um estado de risco constante. Se a fábrica muda sua estratégia, ou se o financiamento é cortado, a cidade não tem um plano B. Ela foi desenhada para uma única finalidade. Quando essa finalidade desaparece, a cidade perde sua razão de existir. Esse é o momento em que a estrutura física começa a se desintegrar. Ruas desertas que levam a galpões vazios, escritórios onde ainda restam pastas de documentos empoeiradas, telefones que nunca mais tocarão. É a materialização de uma decisão estratégica que não previu a obsolescência. O detalhe ignorado em quase todas essas histórias é a velocidade com que a decadência se torna irreversível. Existe uma janela de oportunidade, um curto espaço de tempo onde a mudança de direção poderia salvar a estrutura. Mas para mudar, é preciso admitir o erro. É preciso aceitar que o modelo anterior, o que trouxe o sucesso inicial, é exatamente o que está causando o colapso agora. E admitir isso é doloroso. É mais fácil esperar, é mais fácil acreditar que o mercado vai se recuperar ou que a situação vai melhorar por conta própria. Esse otimismo, quando descolado da realidade, é o combustível da catástrofe. O que observamos nesses cenários de abandono é, na verdade, a história de como decisões humanas, tomadas em gabinetes fechados ou em reuniões de conselho, moldam a realidade física de milhares de pessoas. Um corte de verbas aqui, uma mudança de prioridade acolá, e o resultado final é uma rua inteira onde ninguém mais caminha, ou uma fábrica cujas máquinas pararam no meio de um ciclo de produção. Não houve um vilão, não houve um desastre natural. Houve apenas uma sequência de escolhas que, quando olhadas em retrospecto, parecem inevitavelmente destinadas ao fracasso. O que nos leva a uma percepção inquietante, a estabilidade que vemos hoje, nos lugares onde vivemos e trabalhamos, não é algo permanente. Ela é mantida por uma série de decisões ativas que precisam ser tomadas todos os dias. A manutenção da infraestrutura, a adaptação às mudanças tecnológicas, a preservação da confiança coletiva. Quando essas decisões deixam de ser tomadas, ou quando são tomadas com base em premissas que não correspondem mais à realidade, o caminho para o abandono é aberto. No final, o que resta nessas cidades e prédios abandonados não é apenas poeira e concreto rachado. Resta a evidência física de que o progresso é frágil. Cada objeto deixado para trás, cada mapa preso na parede, cada relógio parado em uma sala de controle, conta a história de uma expectativa que não se concretizou. O colapso não é um evento que acontece de repente. Ele é um processo. É a acumulação silenciosa de pequenas negligências, de alertas ignorados e de uma confiança que se esvaiu gota a gota, até que o último habitante decidiu que não valia mais a pena ficar. E quando o último habitante parte, o silêncio assume o controle, transformando o que era um espaço de vida em um monumento ao que, por uma série de escolhas, deixou de existir. A história desses lugares termina sempre da mesma forma, com a constatação de que o futuro nunca é tão sólido quanto parece, e que a decadência é, muitas vezes, apenas o resultado de termos ignorado o que estava diante de nossos olhos o tempo todo.